os defeitos do negócio jurídico. Tá travando, minha gente? Me avise se tiver algum problema técnico aí, hein? Mas para mim, a princípio, tá normal. Pelo menos, não sei. Mas enfim, né? A gente sabe que essa internet minha não gosta muito de aula de direito civil, não. Então. Bom, minha gente, hoje a gente vai falar sobre os defeitos do negócio jurídico. São algumas espécies de defeitos que a gente tem no Código Civil, que quando a gente verifica a existência desses defeitos, eles vão acarretar a possibilidade de anulação do negócio jurídico. Na nossa próxima aula, a gente vai falar com detalhes aí sobre as invalidades do negócio jurídico, né, as espécies de invalidade, qual é a consequência disso. Mas, por hora, nessa aula, a gente vai conversar sobre quais os tipos de defeitos que a gente vai verificar e quais as situações que a gente vai se deparar em cada um desses defeitos, né? Primeira coisa que a gente precisa lembrar e que a gente precisa entender é que existem dois grupos de defeitos dos negócios jurídicos. O primeiro grupo são os vícios de consentimento ou defeitos de consentimento, dá na mesma, independente da expressão que a gente vai utilizar. Mas o que eles querem dizer? Eles querem dizer que existe algum problema nesse negócio jurídico que vai afetar essa manifestação de vontade que a pessoa fez na hora que ela celebrou o negócio jurídico. Vocês lembram que a gente falou nas últimas aulas já bastante sobre a manifestação de vontade, né? Porque é um requisito super importante aí para o nosso negócio jurídico. A gente vai dar bastante atenção para a manifestação de vontade das partes. E quando a gente vê esses vícios de consentimento no nosso negócio jurídico, acontece que aquela vontade que a parte manifestou naquele contrato, por exemplo, aquela vontade de vender, ou aquela vontade de comprar, aquela vontade de alugar, enfim, alguma vontade ali, né? Alguma das partes manifestou essa vontade, mas por algum defeito, por causa de alguma situação, que se não fosse esse defeito, ela não teria manifestado. Esses vão ser os vícios de consentimento. E nós temos 5 espécies de vício de consentimento, que é o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Esses 5 a gente vai ver hoje. E tem a segunda espécie de defeito do negócio jurídico, que é um vício que não é de consentimento, é o que a gente vai chamar de vício social. Ele é um vício que ele vai afetar o negócio como um todo, mas ele não é, o problema não está naquele negócio, o problema não está naquela relação jurídica, o problema está em outro lugar que está afetando, que vai afetar e vai ter consequências naquele negócio jurídico. O vício social que existe no nosso ordenamento é a fraude contra credores, que a gente vai conversar sobre isso no finalzinho da aula. Está sem som? O resto tá todo mundo me ouvindo aí, gente? Como é que tá o áudio? Tá tudo tranquilo? Só a Denise que tá sem som? Bom. Então, deve ser aqueles probleminhas de realmente reiniciar o computador. Tudo certo. Então tá. Gente, eu vou usar a mesma sistemática que eu usei na aula passada de trabalhar com uma apresentação, tá? Porque eu acho que facilitou, não sei se para vocês, mas para mim facilitou na hora de ter uma coisa visual para mostrar, de não ficar só eu aqui falando, né? Então, eu vou começar uma apresentação e eu vou pedir para vocês, quando eu estou apresentando, eu não consigo ver a tela do chat, então eu não consigo ver o que vocês escrevem. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, ou interromper, ou alguém está precisando de alguma coisa, falem comigo, que daí eu consigo ouvir vocês, né? Consigo responder. Mas eu não consigo ver o chat aqui do lado. Beleza? Só para avisar, porque às vezes vocês falam alguma coisa aqui, eu não vou conseguir responder. Vou responder só depois que encerrar a apresentação. Beleza, minha gente? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Isso aí. Isso aqui. E aí? Isso aqui. Certo. Agora sim. Bom, minha gente, então esses aqui, ó, são
os defeitos do negócio jurídico que nós vamos estudar hoje. A gente vai começar falando do erro, que está lá no artigo 138, vamos falar do dolo, que está lá no artigo 145, vamos falar do estado de perigo, da coação, da lesão e da fraude contra credores. Primeira coisa que a gente precisa saber, a gente vai começar pelo erro, que está lá no artigo 138. E o que é o erro, né? É meio difícil explicar uma palavra que a gente conhece já, né? Porque, enfim, é o erro. Você realmente cometeu um erro sobre aquela situação. Você cometeu um equívoco. E você cometeu esse equívoco sozinho. Então, isso vai acontecer quando, por alguma situação, você entendeu aquela coisa errada. Você entendeu aquele negócio errado, por exemplo. Você entendeu que era sobre um objeto e, na verdade, é sobre outro. Você entendeu que era um terreno tal que estava à venda e você foi lá e comprou aquele terreno e, na verdade, quando você descobriu, não era aquele, era o terreno do lado. Enfim, aconteceu alguma coisa ali naquela situação que te fez ter uma falsa representação da realidade. Isso é uma palavra, uma expressão legal, né? Você, de alguma forma, você entendeu que era uma coisa e era outra. Mas isso aconteceu com você sozinho, né? Não foi ninguém que te levou a essa situação. Se alguém te levar, te induzir ao erro, daí já não é mais erro, daí já é dolo, é um outro defeito. Então, no caso do erro, o sujeito se engana sozinho, sem ninguém aí que tenha feito isso, né? Sem ninguém que tenha levado essa situação. E a gente vai ter dois elementos que são bem importantes no erro. O primeiro deles é que esse erro ele precisa ser um erro substancial. O que isso quer dizer? Um erro substancial é um erro que faz parte da essência, né? Substancial ou essencial, né? Ele faz parte diretamente daquele negócio jurídico que estava sendo celebrado. Ou ele tem a ver direto com o objeto, você pensou que era uma coisa e era outra, ou alguma característica desse objeto que você pensou e que te levou a determinada situação e que se não fosse aquela característica você não compraria. Ou então, se for um negócio jurídico que envolve uma relação ali, pode ser um erro com relação à pessoa também. Então, você pensou que era uma situação e, na verdade, é outra. E isso tem relação direta com o negócio jurídico. A questão é, se você cometeu um erro, para a gente identificar se ele é substancial, a gente precisa pensar, você faria esse negócio jurídico se você soubesse da verdade, se você tivesse entendido corretamente, você ainda manteria esse negócio jurídico? Ou o negócio jurídico está diretamente relacionado com a razão pela qual você celebrou aquele negócio jurídico? É basicamente essa situação. Porque se for um erro que não é com relação à substância daquele negócio, a gente vai chamar esse erro de acidental. E justamente o erro acidental, ele não causa nenhum tipo de invalidade ou anulação do negócio jurídico, porque ele é uma coisa secundária. Ele não é com relação à qualidade principal. Então, por exemplo, eu acho um exemplo bem interessante, né? Você se equivocou com relação você foi comprar um carro numa loja e você comprou o carro e tal. Quando você chegou em casa, você se tocou que aquele modelo não era o modelo que você queria. Não era o modelo que você tinha pesquisado. Você queria uma determinada linha daquele veículo, né, uma edição limitada daquele veículo, e na verdade você adquiriu um outro que não tinha não era aquela edição que você queria. Sei lá. Alguém diz aí um carro que tem uma edição limitada pra gente usar como exemplo. Mas só para vocês terem uma ideia, que você queria uma coisa e você, na verdade, quando viu aquele veículo, não era aquele que você, acabou que não era aquele, e você se equivocou na hora que você comprou. Isso é um erro que ninguém te levou a tomar aquela decisão, ninguém fez nada para te enganar. E sim, você se enganou sozinho por um equívoco que você cometeu. Isso é um erro que é um erro substancial. Se ele vai levar à anulação do negócio jurídico ou não, aí é uma outra situação que a gente já vai conversar também. Mas, de qualquer forma, é um erro que tem a ver com a essência daquele objeto. Porque ele tem a ver diretamente com o objeto do negócio jurídico. Agora, se, por exemplo, você comprou o carro lá, feliz da vida, era aquele modelo, tudo lindo, maravilhoso, só que, de repente,
você, quando foi buscar o carro, você se tocou que ele não vinha com o aparelho de som e você tinha entendido que ele vinha com o aparelho de som já embutido. Isso é um erro que é um erro acidental. Ele não diz respeito ao objeto em si, ele diz respeito a uma questão secundária, que sim, um sistema de som lá que embutiram no carro. Isso é uma questão secundária, não é um erro que tem a ver justamente com a natureza do objeto, com o objeto em si. Então, nesse caso, ele vai ser um erro acidental e não vai levar à anulação do negócio jurídico. Essa questão do erro substancial, o erro essencial, está lá no artigo 138, que é o primeiro artigo que vai tratar sobre os defeitos do negócio jurídico, que vai justamente falar sobre o erro. E vai dizer, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Então, a primeira parte desse artigo fala do erro substancial, que é justamente esse erro com relação ao objeto ou à pessoa, enfim, mas um erro que é bem importante, digamos assim. E a segunda parte vai trazer para a gente o conceito de erro excusável. O que é um erro excusável, minha gente? É um erro que ele poderia ter sido cometido por uma pessoa que é diligente, que é uma pessoa que é uma pessoa normal, né? Todos nós, seres humanos normais, qualquer um poderia ter cometido esse erro numa situação normal, aí, né? Numa situação de fazendo as diligências. O que o artigo vai excluir, o que a interpretação do 138 exclui, é o sujeito que não é diligente o suficiente, que não cuida, que não toma cuidado, que é negligente. Se o erro decorrer de uma negligência do sujeito, nesse caso, ele não vai acarretar a invalidade do negócio jurídico. E aí nós temos uma questão bem interessante com relação a essa questão de negligência. Um exemplo, acho que tem até um julgado aqui. Não. Aqui, ó, daqui a pouco eu volto lá, mas um erro que fala bastante sobre negligência. Esse aqui é um julgado bem interessante, aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e que ele vai mostrar para a gente um exemplo do que a gente não vai considerar um erro no negócio jurídico, e a gente precisa ficar bem atento, que isso acontece até na nossa vida. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente compra um carro usado, por exemplo, a gente precisa tomar certos cuidados. E o que são esses cuidados? A gente vai ver se a mecânica dele está em dia, vai ver se está tudo certo, e a gente vai lá, vai fazer aquela consultinha básica no Detran, né? Pedir o Renavan, fazer aquela consulta no Detran, e aí a gente consegue verificar as principais informações do veículo. Pois bem, fiquem atentos, porque isso se considera a diligência normal na hora que a gente vai comprar um veículo. Isso quer dizer, e aí esse caso que esse julgado aqui vai trabalhar, nesse caso aconteceu o seguinte, o sujeito foi lá, comprou um carro usado, e tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, ótimo, chegou em casa, depois ele foi fazer, enfim, não sei o que aconteceu, mas depois, no futuro, ele descobriu que esse carro tinha passado por leilão e tinha acontecido, inclusive, avarias nesse veículo, que ele já tinha participado de sinistro, né, já tinha sido objeto de sinistro. E aí, ele tentou, então, anular esse negócio jurídico de compra e venda, quando ele descobriu essa situação, dizendo que houve um erro substancial aí com relação a esse objeto do negócio jurídico, e que ele, se ele soubesse dessa situação, ele não teria celebrado, ele não teria comprado esse veículo. Mas aí, minha gente, a gente precisa ficar atento, porque aí o que acontece? O tribunal, quando analisou essa questão, ele disse, não, pera lá, não é bem assim. Você adquiriu esse veículo, e quando você adquire um veículo, o que se espera de uma diligência normal é que você pesquise sobre esse veículo, que você olhe o cadastro dele, no mínimo. Se você comprou um carro sem ter pelo menos o cuidado de olhar o histórico desse veículo, você assumiu o risco do veículo que você está comprando. E aí não tem como anular esse negócio.
Isso é uma questão bem interessante, porque vai falar para a gente, então, que, olha, você pode até ter se equivocado, não se nega aí que houve um equívoco, mas o problema é que esse equívoco não pode acarretar a anulação, porque não tem força o suficiente para isso, porque era responsabilidade sua praticar as diligências necessárias aí para verificar a situação desse veículo antes de comprar. Então, aí temos uma questão bem interessante, bem importante, inclusive, útil no nosso dia a dia, né? Ficar atento, porque você, comprador, você tem esse dever aí de verificar esse veículo que você está comprando, enfim, qualquer outro bem, verificar as informações, fazer uma diligência normal. Claro que você não precisa fazer uma investigação total, completa, contratar um investigador para ir lá e descobrir e tal. Não é isso, mas pelo menos fazer o básico, né? Olhar o cadastro desse veículo, por exemplo. Isso é o que o tribunal considera o básico e o que deve ser feito. E aí, se para a gente considerar o vício, o erro substancial e excusável, ele precisa preencher essas características. Se ele não preencher, ele não vai ser um erro excusável, ele não vai ser um erro, ele vai ser considerado que a pessoa foi negligente. E o direito não deve amparar o negligente. Então, a gente precisa ficar atento aí em relação a isso. Um exemplo didático que vem dos livros, né, dos livros dos cursos de direito civil, que vocês vão também encontrar provavelmente em outras doutrinas, é uma ideia de uma joia falsa, né? Então, por exemplo, uma pessoa normal que está comprando uma joia, é uma coisa cometer um erro e comprar uma joia que não era joia, pensando que ela fosse. Agora, por exemplo, uma pessoa que trabalha com isso, essa pessoa não pode se deixar enganar por uma joia falsa, porque esse é o trabalho dela. Então, o que se espera de uma pessoa que trabalha com joias é que ela consiga identificar, pelo menos ali, se aquela joia é daquele material, é de ouro, não é, né? Se é um diamante ou se é sei lá, um cristal Swarovski, não sei. Mas, nesse caso, a gente precisa ficar atento aí o que é a diligência normal para que seja considerado o erro. Também o artigo 139 do Código Civil vai trazer para a gente ali o que é o erro substancial, né? Ele vai trazer o conceito, vai dizer então que é um erro que, quando ele interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Então, vejam ali, quando diz respeito à natureza do negócio, você pensou que era uma doação e, na verdade, era uma compra e venda, isso é um erro com relação à natureza. Com relação ao objeto, né, você pensou que era o determinado carro e não era outro, ou então você pensou que ele nunca tinha sido passado por leilão e passou, ou alguma das suas qualidades essenciais, né? Você pensou que aquela joia era de ouro e não era de cobre, enfim. Ou então com relação à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, né? Quando você estiver falando aí de uma declaração de vontade que envolve negócios interpessoais, não só em relações e não objeto, e sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei for um motivo único ou principal do negócio jurídico. Então, é bem interessante que o erro também pode ser um erro de direito. E aí a gente vai verificar nessas espécies de erro, né, com relação à natureza, o objeto, as qualidades, a identidade ou erro de direito, é uma situação interessante o erro de direito, que a gente pode verificar que isso acontece quando há uma interpretação diferente ali da jurisprudência, por exemplo. Quando, por exemplo, isso acontece muito na área tributária, né? Muitas vezes a lei tributária a jurisprudência é bastante divergente, aí às vezes tem alguma jurisprudência sobre determinado tributo que você ou desconheceu ou que você entendeu, você seguiu a divergência, né? Você foi por outro sentido e você cometeu, então, um equívoco na hora de realizar aquele negócio jurídico por conta de que você pensou que talvez teria uma imunidade tributária, você teria algum benefício tributário aí. Isso é um erro de direito, bem interessante, que pode acontecer. Tem que lembrar que o erro de direito não consiste em negar a aplicação da lei, né? Não é por aí. Mas uma questão de interpretação da lei
pode se caracterizar aí um erro de direito. Então, além do erro de direito, temos aí o erro sobre a natureza do negócio, né? Você pensa que é um tipo de negócio e, na verdade, é outro. Um erro sobre o objeto principal da declaração, né? Quando você pensa que é uma coisa e, na verdade, é outra. Você pensa que está comprando um carro, é outro. Você pensa que comprou o terreno, ou você comprou um apartamento na planta, né? E aí você vai lá, pensa que você comprou determinado apartamento e, de repente, quando você foi ver, era outro, aquele que você estava negociando. O erro sobre as qualidades essenciais do objeto. Então, algumas que você pensa que é de ouro e não é de ouro, né? Você pensa que está comprando um negócio que é uma coisa e é outra. Ou então, com relação à identidade ou à qualidade da pessoa, né? Por exemplo, você faz uma doação para um sujeito que você acha que é seu filho, e na verdade depois você descobre que ele não é seu filho, que na verdade foi um erro ali, enfim, na hora do registro. Nesse caso, temos aí as várias espécies de erro substancial que estão previstas lá no artigo 139. Então, lembrando que a gente precisa ter essas duas características, erro substancial e erro excusável. Esses dois elementos precisam estar presentes. Precisa ter a ver ali com a situação, com a natureza do negócio, ou com o objeto, suas qualidades, ou com a pessoa, né? Em razão de uma relação. E ele precisa ser um erro que é um erro que a gente entende, a gente compreende, não é um erro que é muito absurdo. Se for um erro que vem de negligência mesmo, de você não praticou, você não fez o que seu dever de casa, você não fez o que você deveria fazer, ele não vai ser um erro excusável, portanto, não vai estar previsto aí, não vai ter a possibilidade de anulação. Só para finalizar com relação ao erro, e aí eu preciso respirar e tomar um pouquinho d'água, mas para finalizar com relação ao erro, tem algumas outras situações previstas no Código Civil. A primeira delas é com relação ao falso motivo. Isso é bem interessante, né? Se você não tem nenhum problema ali no objeto, na situação, mas o motivo que te levou a celebrar aquele negócio jurídico for, na verdade, um motivo falso, ele vai, então, ser possível de anulação se ele foi a razão determinante desse negócio, né? Então, por exemplo, vamos supor que você descobriu que você tem um filho perdido e tal, aquela coisa, né? Você teve um caso na adolescência e tal, a mulher acabou engravidando, tempos depois aparece com um filho, e você achando que ele de fato é seu filho, você faz uma doação, ou faz uma grande doação dos bens, dos seus bens para ele, né? Querendo valorizar esse filho que você reencontrou, e de repente você faz o exame de DNA e você vê que ele não é seu filho, que na verdade você se equivocou, você pensou que era, mas não é. Nesse caso, isso vai ser um falso motivo, e ele vai então viciar a declaração de vontade, ou seja, ele vai ser uma causa de defeito do negócio jurídico, de erro, quando ele for a razão determinante desse negócio. Nesse caso, por exemplo, que a doação foi feita porque entendeu que o sujeito era filho, nesse caso vai ser a razão determinante e vai então ter um motivo para anular. E também a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que é a declaração direta. Olha que interessante, né? Isso é bem nos nossos tempos de hoje em dia, que a gente tem muita coisa online, né? Muita comunicação online acontecendo. Essa transmissão errônea da vontade é uma coisa que pode facilmente acontecer, né? Seja por uma mensagem mal redigida aí no WhatsApp, ou às vezes até uma transmissão cortando aqui em videoconferência, né? Pode acontecer essa transmissão errônea da vontade, e isso também vai ser um vício aí que vai ser possível anular o negócio jurídico futuramente. E aí, por último, o código fala no erro de cálculo, que o erro de cálculo, quando você coloca um número equivocado ali, né? O negócio jurídico tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Contrato de compra e venda daquele bem imóvel, tudo lindo e tal. E de repente, quando foi redigido o contrato de compra e venda, se colocaram o número de parcelas ali, não fechava
com o valor que tinha sido pactuado, com o valor total. Isso é um erro de cálculo, né? Apenas aquela questão de erro na soma ali, por exemplo. Isso não vai anular o negócio como um todo, isso apenas vai retificar ali, você vai ser autorizado a retificar aquela situação, né? Vai alterar aquilo que foi errado. Uma coisa que a gente precisa ter bastante clara quando a gente está falando de defeitos do negócio jurídico aqui, da possibilidade de anulação, é que a gente fala sempre em possibilidade. Não quer dizer que isso é, a gente viu isso aqui, pronto, putz, está anulado. Não, não é assim que funciona. Isso vai precisar que seja analisado pelo Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai declarar essa anulação. Sem que isso aconteça, o negócio jurídico é válido. Então, a gente precisa sempre verificar, e até mesmo porque a gente vai ter que verificar provas de que isso aconteceu, né? Provas de que esse erro aconteceu. No caso do erro, é bastante difícil a gente encontrar uma situação em que realmente se verifique esse erro, porque justamente é difícil comprovar, né, que aconteceu o erro ali, que você se equivocou e que aquele erro é um erro substancial e excusável, né? Na maioria das vezes, os negócios jurídicos que tentam ser anulados aí por conta de erro, acabam esbarrando nessa questão de ser excusável, na diligência, né? Você precisa ter sido diligente e mesmo assim ter cometido o erro. Se você teve alguma questão de negligência ali, isso já vai esbarrar, vai impedir a questão de acontecer, de ter esse erro ou não. E aí, ainda, falei que era para finalizar e não era, né? Mais um pouquinho. E ainda a questão do erro, isso a gente vai ver em várias espécies de defeitos, ele pode ser corrigido. Então, se der para corrigir, se puder corrigir, ele pode. O código sempre vai tentar salvar aquele negócio jurídico. No erro e em vários outros defeitos aí que a gente vai ver mais para frente, ele sempre vai ter a possibilidade de você tentar remediar aquilo. Então, isso a gente vai ver lá no 142 e no 144, que se for possível corrigir, vai, se der, né, se é algo que dá para ser corrigido, o código admite que isso aconteça, né? Então, por exemplo, no 144, que fala que o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então, por exemplo, se você pensou que aquele relógio era um relógio de ouro que você estava comprando e, na verdade, ele não era, mas se o sujeito que está vendendo falar, não, tá certo, por esse valor eu tenho um relógio de ouro para te vender, e substitui aquele bem, e aí deixa de acontecer o erro, e aí o negócio jurídico torna-se plenamente válido e eficaz, beleza? Então, sempre que for possível e as partes concordarem, o código vai admitir que seja sanado esse vício, né? Que seja superado esse defeito aí para que o negócio jurídico se torne válido. Tá certo, minha gente? Alguma dúvida aí com relação ao erro? Vocês estão aí? Alguém está me ouvindo aí? Ninguém me falou nada? Estou aqui há 40 minutos falando. Sim, prof, estamos aqui. Tá. Obrigada. Bom, eu acho que, só para vocês não se assustarem, mas vai por ordem, assim, de mais complexo para o mais simples, tá? Então, ele começa, o erro é o que mais complexo. Precisei espirrar e passou. O erro é o que mais complexo e à medida que a gente vai indo mais para frente nos defeitos, eles vão ficando um pouco mais simples, tá? Então, não precisam se assustar, não vou passar tanto tempo falando de todos, assim, tá? Bom, se tá tudo tranquilo com o erro, vou seguir adiante para a gente falar sobre o dolo, então. Porque o dolo, ele é bem parecido com o erro, ele é bem semelhante, que também envolve em você se equivocar com alguma situação. Mas enquanto no erro você se equivoca sozinho, você pensa que está fazendo uma coisa e na verdade era outra, no dolo esse equívoco não acontece sozinho, não. No dolo esse equívoco acontece porque alguém
te levou a crer naquela situação. Então, alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa que te levou a cometer esse equívoco. E aí você acabou celebrando um negócio jurídico baseado numa situação equivocada aí, mas porque você foi levado até essa situação. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Bom, então aqui, ó, temos o dolo ali no artigo 145 do Código Civil, que vai dizer: são os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Então, o que é o dolo? É um erro provocado por terceiro. Isso é a melhor definição. É um erro provocado por terceiro. Quando alguém de má fé, né? Alguém aí, e aí a gente precisa ter a intenção da pessoa também, né? Que a pessoa sabe dessa situação. E ela tá fazendo alguma coisa, ela faz, te leva a crer, faz alguma coisa que vai te ludibriar aí, né? E você celebra esse negócio jurídico pensando que está celebrando por alguma situação e, na verdade, a situação é diferente. Então, por exemplo, se no exemplo anterior você se enganou pensando que era uma joia de ouro e, na verdade, não era, mas ninguém falou nada para você, você que se enganou, aqui alguém te falou que isso ali era de ouro e na verdade não era, aquilo ali era falso. Ou alguém fala em determinada situação que na verdade não é, fala que aquele veículo que você adquiriu, por exemplo, fala que aquele veículo não, você vai lá numa revenda, né? Fala que não, isso aqui, esse veículo é zero bala, nunca se envolveu em acidente. Não, isso aqui tá ótimo, ó. Tá perfeitinho, não tem acidente, não tem passagem por leilão, nada, nunca assim, não tem sinistro, nada. E daí, e você acredita naquela situação e depois você verifica que aquilo era uma mentira, né? Então, isso é o dolo. Você celebra o negócio jurídico porque você cometeu esse erro provocado por alguém, provocado por um terceiro. Esse dolo vai ter também as mesmas características do erro. Então, a gente vai chamar ele de principal e acidental, mas a gente também pode chamar ele de substancial. Então, ele vai ser substancial ou principal quando ele tiver ali, quando ele for a causa desse negócio jurídico, né? Isso é o que está ali na parte final aqui do artigo 145, né? Quando ele for a causa do negócio jurídico, ele vai ser considerado, então, um dolo principal ou um dolo substancial. E aí, nesse caso, ele vai poder acarretar aí a invalidade, a anulação do negócio jurídico. Se ele for um dolo acidental, aí isso quer dizer que o sujeito ele não induziu a parte a praticar o negócio jurídico, mas ele tornou esse negócio menos vantajoso, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não quer dizer que você não faria esse negócio jurídico se você soubesse da verdade, mas certamente você saiu prejudicado aí nesse negócio. Por exemplo, ser alguma característica do veículo que não era uma característica muito grave, mas que na verdade, por exemplo, o sujeito te diz aí que você você vai lá quando você compra o veículo, o cara diz, não, pode deixar que eu pago a transferência, emplacamento, tudo certo e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, na prática, no final das contas, o sujeito não faz isso e você tem que arcar com todos os custos que é de sua responsabilidade quando está adquirindo o veículo. Isso é um dolo acidental, porque ele não tem relação com o negócio em si. Você não fez o negócio por causa disso. Você celebrou o negócio porque você estava querendo adquirir aquele veículo. E isso era uma parte a mais. Você pensou, opa, não, além de eu adquirir esse veículo, eu ainda vou economizar um pouquinho na parte da documentação. Ótimo. Mas não vai invalidar, o dolo nesse ponto não vai invalidar o negócio jurídico, porque ele não tem relação com a causa do negócio jurídico como um todo, mas ele vai te deixar numa desvantagem, ele vai te onerar de alguma forma, portanto, ele vai ser considerado um dolo acidental. No caso de dolo acidental, não quer dizer que a pessoa não fez coisa errada, né? A pessoa fez coisa errada.
E aí, só que a questão é que essa coisa errada não é suficiente para anular o negócio jurídico como um todo. Então, nesse caso do dolo acidental, ela vai apenas, quem cometeu, né, quem praticou esse dolo, na verdade, vai apenas arcar aí com a indenização pelas perdas e danos que você sofreu no negócio jurídico celebrado. Então, quando a gente está falando do dolo principal ou substancial, quando ele é a causa do negócio jurídico, isso sim vai acarretar a anulação, ou seja, aquele negócio vai ser desfeito. Agora, quando ele é acidental, não é algo tão grave assim para acarretar a anulação. Por isso, não vai ter invalidade do negócio, o negócio vai considerar válido, só que a pessoa que te mentiu, a pessoa que te fez, que te levou a esse erro, ela sim vai ser, aí sim vai ter que indenizar pelas perdas e danos pelo prejuízo que você teve eventualmente. Prof, Oi? e se ela omite Mesma coisa, era isso que eu ia falar, nesse exato momento. O dolo pode ser tanto por omissão quanto por ação. Então, dá na mesma. O código vai aceitar as duas formas aí. A gente só vai chamar de dolo positivo quando for uma ação e dolo negativo quando for uma omissão. Então, se você deixou de falar alguma coisa e fez isso realmente de má fé, aí a gente vai estar diante de um dolo negativo, também vai estar protegido pelo Código Civil. Então, nessas duas situações, tanto por uma ação quanto por uma omissão. É o artigo 186, né, prof, que fala isso do ato ilícito, né? Isso, justamente, que vai ter ali 186, que vai ser tanto por uma ação ou omissão, né? As duas situações estão previstas, estão protegidas no Código Civil. E aí, tem outras situações bem interessantes com relação ao dolo, que vão estar nos artigos seguintes. Uma delas é a previsão que está ali no 148, que acontece quando esse dolo é praticado por um terceiro. Pensem assim, ó, você foi lá comprar esse carro que tinha esses defeitos, e quando você chegou, o vendedor estava lá te vendendo e tal, e não foi o vendedor que falou. De repente, chegou uma terceira pessoa e começou a falar, não, esse veículo eu conheço, esse veículo, ele era de um amigo meu, tá ótimo, tá em ótimas condições, isso e aquilo. Então, vem um terceiro que não faz parte dessa relação de compra e venda e que faz esse papel de te enganar aí. O que acontece nessa situação? Isso vai depender se aquela parte que se beneficiou, no caso a pessoa que estava vendendo o veículo, se ela se beneficiou, quem se aproveitou, né, quem teve o aproveitamento dessa consequência, se ele tinha ou deveria ter conhecimento de que que aquele sujeito estava te enganando. Se a pessoa tinha conhecimento, ou seja, o sujeito que estava te vendendo aquele veículo sabia aquilo que o terceiro estava falando não era verdade, que ele estava te enganando, e ele ainda assim participou, aí é causa de anulação do negócio jurídico. Agora, se a pessoa que está te vendendo não sabia, realmente estava ali naquela história, ela realmente não teve nada a ver, não tinha e nem deveria ter conhecimento, e aí é uma situação que é uma linha bem tênue, né? Mas aí, nesse caso, não vai acarretar a anulação do negócio jurídico, mas o terceiro, então, vai responder pelas perdas e danos de quem ele ludibriou, né? Então, na verdade, vai depender aí se entre as partes, né? A anulação vai depender se a pessoa que se beneficiou sabia daquilo ou não. Aqui a gente tem um caso, que é um casinho acadêmico, que é bem interessante, que vai trazer uma situação hipotética em que isso poderia acontecer. Então, ó, nós temos aqui o caso do Caio, que é um colecionador de vasos antigos, que contrata os serviços de Tício, profissional especializado em intermediar a compra e venda de objetos raros. Após alguns meses de busca infrutífera, Tício, atuando dolosamente e objetivando não perder a sua remuneração, promoveu a negociação de um falso jarro da dinastia Ming, que era uma réplica do original, entre Caio, tomador de seus serviços, e Orfeu,
que era o proprietário do referido artefato. Então, nesse caso, o Caio foi induzido ao erro pelo intermediário Tício, né? Porque o Caio era o colecionador, o Orfeu estava vendendo uma réplica, e quem foi o que praticou esse dolo, quem estava de má fé, era o Tício, que era o intermediador ali da compra e venda. E aí, a conclusão é, primeiro, se o Orfeu tinha conhecimento da atuação maliciosa do Tício, o Orfeu foi quem se beneficiou desse negócio jurídico, porque ele que conseguiu vender, né? Se ele tinha conhecimento, aí fica caracterizado conluio e o negócio pode ser anulado. Se o Orfeu não tinha conhecimento do dolo do Tício, mas ele podia presumi-lo, né, em face das circunstâncias do fato, né, ele sabia que o Caio era um colecionador, que ele só comprava obras originais, e de repente ele viu que estava comprando uma réplica, né. Se ele deveria, né, dava para concluir pelas circunstâncias, dava para presumir, o negócio também pode ser anulado. Agora, se o Orfeu não sabia e nem tinha como saber da atuação dolosa de Tício, né? Não sabia, realmente achou que o sujeito estava comprando uma réplica porque queria uma réplica, não sabia que ele era um colecionador, nem nada desse tipo, né? Estava ali completamente de boa fé. Nesse caso, o negócio jurídico vai ser válido, não vai ser caso de anulação, vai valer, mas o Tício, que é o sujeito que praticou o dolo, né, o sujeito que enganou todo mundo, vai responder pelas perdas e danos devidas a Caio. Ou seja, ele vai ter que indenizar o Caio por esse mal que ele praticou e por essa má fé, esse ato de má fé que ele praticou, por ele ter enganado o Caio. Então, tudo aí, quando esse dolo é praticado por uma terceira pessoa, vai depender aí se a pessoa aquele que se beneficiou sabia ou deveria saber dessa situação. Se ele não sabia e nem tinha como saber, nesse caso não tem como anular o negócio jurídico, porque se anular também vai estar prejudicando alguém que está de boa fé, né? Então, nesse caso, não tem como anular o negócio jurídico, mas aí aquele que praticou o ato malicioso vai responder aí, vai ter que indenizar o sujeito que foi prejudicado. E aí tem outra previsão interessante, que é se o dolo vem de ambas as partes, né? Um tá querendo enganar o outro, daí, nesse caso, nenhuma das duas vai poder anular o negócio jurídico ou reclamar uma indenização. Então, se os dois estão querendo se dar bem na história, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? Lembra que a gente já conversou sobre isso na aula passada. Então, o código sempre vai proteger aí a situação, vai dizer, não, ninguém pode tirar proveito de estar agindo de má fé. Então, se os dois, um está querendo tirar proveito em cima do outro, nenhum dos dois vai poder nem anular o negócio, nem reclamar indenização. Então, por exemplo, se um cobrou um valor muito exorbitante, mas o outro estava enrolando também no objeto, não tem como um cobrar a indenização do outro, ou um pedir anulação e o outro indenização, enfim. Os dois vão sair no 0 a 0, o negócio vai ser daquele jeito mesmo, porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Certo, minha gente? Alguma dúvida com relação ao dolo e com relação ao erro? Falem agora, o cálice para sempre. Não? Não? Tudo certo? Então tá. Vocês acham que funciona esse negócio de apresentação de slides? Para vocês está legal? Porque para mim é tão cômodo. Mas se vocês acharem que isso fica muito chato, vocês falem, tá? E daí a gente vai adaptando. Tá. Então seguimos assim por hora, então. Deixa eu continuar lá na apresentação. A gente vai falar agora do nosso próximo defeito do negócio jurídico, que é a coação. A coação vem numa linha um pouco diferente do que vinha ali o erro e o dolo, né? Porque, na verdade, aqui na coação não houve nenhum equívoco. Na verdade, quando acontece a coação, alguém está sendo ameaçado.
por uma situação, né? Você está com ali, você celebra aquele negócio jurídico, você faz, por exemplo, a venda, vamos supor que tem um grande empresário da cidade que está querendo muito construir no seu terreno tem uma ótima localização, né? Ali no centro da cidade, um terreno plano, com ótima visibilidade, seria um ótimo lugar para um centro comercial, mas você não quer vender aquele terreno, porque tem um valor sentimental, tá na sua família há anos, tudo mais, então você não quer se desfazer daquele terreno, e aí você começa a sofrer uma pressão desse empresário que quer construir esse centro comercial, e nessa de fazer pressão, uma determinada hora essa pressão deixa de ser só pressão e passa a ser uma ameaça, por exemplo, e começa a ser uma ameaça ou à sua pessoa, ou à sua família, ou aos seus bens. Isso é um caso típico de coação, que está lá no artigo 151, que vai falar que a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que imputa ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. E aí o código vai, inclusive, complementar que se for uma pessoa que não pertence à família, o juiz vai analisar aí se houve coação, né? Então, normalmente as pessoas próximas, né, os tribunais entendem que há coação também, mesmo que não seja necessariamente um familiar, mas se é alguém muito próximo de você, também entra nessa linha, né? Basicamente quando você sofre alguma ameaça aí de violência, seja uma ameaça de violência física ou uma ameaça de violência moral, né? Alguém tá te ameaçando liberar nudes seus na internet, ou então tá ameaçando realmente te prejudicar fisicamente, né? Você ou a sua família, ameaçando sequestrar a sua família, enfim. Isso são casos de coação. E isso, se você celebrar, então, esse negócio jurídico, então vamos supor que o sujeito ameaçou aí sequestrar a sua família, e você realmente começou a ficar com medo de que ele fosse botar em prática essas ameaças, e você acaba vendendo o seu terreno, né? Você cedeu aí a pressão do empresário. Esse negócio jurídico tem um vício de consentimento, porque você só celebrou esse negócio jurídico, você só vendeu esse terreno porque você estava sofrendo essa coação. Se não fosse por isso, você não teria vendido. E a gente precisa ficar atento aí com relação a essas características, né? Precisa ser realmente um receio real, né? Um medo real de que isso aconteça. Então, fundado, o temor precisa ter fundamento de que vai acontecer um dano iminente, algo que não é assim, um dia ele vai fazer alguma coisa. Não, ele está dizendo que vai amanhã lá pegar minha família. Então, um dano iminente e considerável, alguma coisa que seja grave, que de fato assuste, né? Que de fato te leve aí a a celebrar esse negócio jurídico, mesmo contra a sua vontade, por conta dessa coação. Com relação à coação, nós temos uma situação interessante aqui, que pode, inclusive, esse é um momento que é legal prestar atenção, porque pode levar ao erro. A gente sempre pensa que, por exemplo, coação absoluta parece uma palavra tão legal, né? Coação absoluta. Mas no direito civil, nessa parte de defeitos do negócio jurídico, quando a gente estiver falando em coação absoluta não é um defeito do negócio jurídico. Veja o que interessante. Quando acontece a coação absoluta, quer dizer que o sujeito realmente fez a você fazer. Não é só passou no momento de ameaça e ele fez você fisicamente celebrar aquele negócio jurídico. E aí, nesse caso, não há manifestação de vontade. Então, vejam que interessante. Quando acontece a coação absoluta, o negócio é tão grave, mas tão grave, que não se tem aí a manifestação de vontade. Então, por exemplo, o sujeito pega a sua mão e faz você fazer o rabisco lá de assinando o contrato, ou um analfabeto, né? O sujeito pega a mão e faz dar a impressão digital lá na escritura de compra e venda para garantir que foi feito. Isso é uma coação absoluta, uma coação física. E nesse caso, não há manifestação de vontade. E quando não há manifestação de vontade, a gente sabe que não há negócio jurídico, né? É algo mais profundo que a mera anulação. Ela está relacionada à inexistência do negócio jurídico. Então, é algo muito mais grave, que não é o objeto do estudo aqui nessa matéria de defeitos. Porque quando a gente está falando aqui, a gente está falando de anulação.
essa coação absoluta, ela é tão grave que ela acarreta a inexistência. É uma outra situação. Agora, quando a gente está falando aqui dos defeitos, a gente está falando de uma coação relativa. O que é uma coação relativa? É uma ameaça, né? Realmente, ela está fazendo ali um temor, está ameaçando, uma coação psicológica, né? Está ameaçando te bater, está ameaçando te machucar ou aos seus familiares, ou está ameaçando praticar alguma coisa que te prejudique, fazer alguma coisa que te prejudique, mas são tudo ameaças. E por conta dessas ameaças, você celebra, você manifesta de fato sua vontade e celebra um negócio jurídico. Mas acontece que essa manifestação de vontade tem um vício, porque ela, se não fosse nessas circunstâncias, você não teria celebrado esse negócio jurídico. Então, as características importantes que a gente tem com relação à manifestação, à coação, é que ela precisa ser a causa determinante do ato, né? Ou seja, se não tivesse essa coação, você não teria celebrado o negócio jurídico. Ela tem que ser grave, ou seja, realmente tem que dar medo. Tem que ser injusta, né? Num caso, tem que ser abusiva, tem que ser ilícita. Se você lembre-se que o exercício irregular de um direito não é uma ameaça injusta, né? Então, se, por exemplo, o credor fica, vamos supor que nessa situação aqui do empresário que tem o interesse ali no terreno no centro da cidade. Vamos supor que nessa situação, o sujeito que é o dono do terreno também é devedor desse empresário. Vamos supor que esse empresário, há muito tempo atrás, emprestou uma determinada quantia em dinheiro para esse sujeito e ele se tornou inadimplente, está devendo, e agora o empresário está cobrando e está dizendo, olha, se você não me vender, eu vou entrar na justiça e vou cobrar, vou executar essa dívida. Essa ameaça de simplesmente exercer um direito seu não é uma ameaça injusta, ela não é suficiente, então, para anular o negócio jurídico, porque você simplesmente está exercendo regularmente o seu direito de cobrar, o seu direito de credor de cobrar a satisfação daquela dívida. Então, até aí está tudo certo. Então, não vai ser considerado uma ameaça, né? Não se considera uma coação quando você está ameaçando aí um exercício regular de um direito. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento. E aí, esse dano precisa ser um dano atual e iminente, né? Ou seja, alguma coisa que vai acontecer agora, não que talvez ele vai fazer algum mal pra gente. Não, isso não é coação. Coação é, olha, você faz isso agora, senão eu vou lá, vou sequestrar sua família, vou fazer isso, vou tacar fogo na sua casa, enfim, uma coisa desse tipo. E precisa constituir uma ameaça, então, seja a sua própria pessoa, seja a sua família ou outros equiparados aí, né, muito próximos, ou então ao seu patrimônio, né, aos seus bens. Então, vai dizer que vai, sei lá, queimar seu carro, né, algumas coisas assim. Se for alguma situação grave, isso também vai ser considerado coação. Então, a gente precisa ficar atento a essas características gerais aqui da coação, e estando presente esses elementos, vai ser possível anular o negócio jurídico. Lembrando que para a gente conseguir a anulação, a gente precisa comprovar que isso tudo aqui está acontecendo, né? Então, quando a gente chega de fato num processo, nem sempre é tão fácil conseguir provar essas situações. Mas a gente precisa trazer elementos aí para demonstrar que isso tudo está acontecendo, que essa ameaça está acontecendo, que é uma ameaça grave, injusta, enfim, de um dano atual, iminente, que relacionado à pessoa, aos bens ou à família. Também é possível que essa coação seja praticada por um terceiro. Pode ser que venha um terceiro, vamos supor que esse empresário, né, o caso vai se desdobrando, né, o mesmo exemplo vira 30. Mas vamos supor que esse empresário aqui da cidade, que está querendo comprar aquele terreno, não é ele que está fazendo essa coação, mas vamos supor que seja um capanga dele, né, que está lá, que está fazendo essa ameaça aí e tal, e justamente para o sujeito não se sujar, né, para ele não sujar as mãos. Então, tem um capanga ali que está fazendo, que é quem está responsável por fazer essa ameaça. Aí a gente vai entrar na mesma regra que a gente tinha lá com relação ao dolo praticado por terceiro. Vai depender se o sujeito que está se beneficiando com aquilo tinha conhecimento.
Se o sujeito que está se beneficiando, né, ou seja, nesse caso o empresário, se ele tinha conhecimento dessa situação, o negócio jurídico é anulável. Agora, se ele não tinha como saber, ele não sabia e nem tinha como saber, aí ele não vai, o negócio jurídico não vai ser anulado. Mas tem uma ressalva aí que vai diferenciar. Porque vejam que coação é uma coisa bem grave, né? É uma coisa bem séria. Então, nesse caso da coação, o sujeito que está se beneficiando, mesmo que ele não tinha conhecimento, ou seja, se ele não tinha conhecimento, o negócio jurídico não vai ser anulado, mas ainda assim ele vai responder solidariamente com relação às perdas e danos que o agressor, né, que o sujeito que está cometendo a coação. Isso está ali no 154, que diz: vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte que o aproveite. Então, ou seja, se o sujeito sabia, né, se quem está se beneficiando sabia ou deveria saber, vai ser causa de anulação. E esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Ou seja, ele vai responder conjuntamente, os dois vão responder, não só o agressor e o cara que se beneficia, os dois vão responder pelas perdas e danos. E aí o 155 vai dizer: subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao quarto. Ou seja, mesmo que o negócio subsista, vai ter perdas e danos, né? O sujeito que está sendo prejudicado vai ter que ser compensado por isso que está acontecendo. Mas aí é uma questão bem interessante que a gente vê com relação à coação, né? Mesmo que essa coação seja realizada por um terceiro, ainda assim vai ter a possibilidade de anulação se a gente conseguir ligar esse terceiro ao sujeito a quem aproveitou aquela coação, né? Então, se ele sabia ou se ele deveria, pelo menos saber, esse negócio jurídico vai ser anulado, os dois vão responder solidariamente pela agressão, e se ele não sabia, ainda assim, e não tinha como saber, o negócio jurídico, então, vai ser válido. Não vamos falar em anulação, mas, de qualquer forma, vai ter a responsabilidade aí por perdas e danos, ou seja, vai ter que indenizar o sujeito que sofreu esse prejuízo por conta dessa coação. Tá certo, minha gente? Alguma dúvida com relação à coação? Espero que não. Espero que esteja tudo certo. Vamos passar. Vocês acham que está indo muito rápido? Alguém me responda aí em áudio. Está indo muito rápido ou tá indo num ritmo aceitável? Tá indo bem. Tá indo bem? Então tá. Tainara, juro que eu não vou ficar até muito tarde falando, tá? Só mais um pouquinho. Só mais uns 20 minutinhos. Nosso próximo defeito é o estado de perigo. Esse é bem mais simples, certo, minha gente? Ele tá lá no 156 do Código Civil. E ele vai falar lá no 156 que configura-se estado de perigo quando alguém premido da necessidade de salvar-se ou salvar pessoa da sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Então, basicamente, você vai celebrar esse negócio jurídico se prejudicando, você vai pagar mais caro por causa de algum serviço, por exemplo, porque você precisa daquele serviço naquele momento para se salvar ou salvar alguém da sua família de um perigo aí iminente que é conhecido pela outra parte. Então, vamos supor que vocês estão todos num barco, viajando lá de barco, felizes da vida, e o barco afunda, e aí um sujeito que tem um colete salva-vidas começa a falar feliz da vida lá, e você, sem colete salva-vidas, sem saber nadar, começa a entrar em desespero e fala: amigo, o que você faz para vender? Você me vende esse colete, eu pago o que você quiser nesse mundo por esse colete, mas eu preciso desse colete, senão eu vou morrer. E aí o sujeito te fala: não, tá certo, eu te vendo esse colete, ele custa R$1 milhão. E aí você celebra, você diz: não, feito, ótimo, eu te pago R$1 milhão, não sei de onde eu vou tirar, mas eu te pago porque eu preciso desse colete, senão eu vou morrer.
Isso é o estado de perigo. Então, você assume essa obrigação excessiva e onerosamente excessiva, e a outra pessoa sabe que você só está fazendo isso por conta daquela situação, e ainda assim celebra esse negócio jurídico para se salvar ou salvar alguém de sua família. Isso é o estado de perigo. A gente tem bastante julgados aqui do Tribunal de Justiça falando de estado de perigo, e é bem comum a gente ver, quando, por exemplo, no caso de uma cirurgia, né? Que aí o médico cobra muito caro e você precisa, o sujeito está lá internado, vai morrer, teve um infarto, precisa de uma cirurgia e tal, e aí o médico cobra um valor absurdamente caro, mas você fica naquela situação, ou você paga aquele valor, ou se o teu familiar morre. O que você faz? Você diz que paga, né? Nesse caso, esse vício esse negócio jurídico tem um vício de consentimento. Você só aceitou pagar aquele absurdo de dinheiro porque você era a única situação possível ali que você viu para salvar a vida do seu familiar, né? Então, isso considera aí o estado de perigo. Você celebra esse negócio jurídico, que ele é excessivo, né? Tem uma obrigação, então os elementos são você assume essa obrigação onerosamente excessiva, para salvar aí, para você se salvar, ou a pessoa de sua família, desse grave dano, desse risco aí, que é conhecido pela outra parte, ou seja, o sujeito sabia daquela situação, sabia que você só está fazendo isso por conta do perigo iminente. Então, nesse caso do estado de perigo, tem aí o vício de consentimento. E aí a gente vê também a previsão de que, se não for pessoa da família, né, o juiz vai analisar as circunstâncias. Então, lembrando que mesmo que não seja de alguém da família, mas se for alguém próximo ali, né, que tá no seu núcleo de convívio, que tem uma relação de intimidade, vai estar abrangido aí pelo estado de perigo. Mas, basicamente, é isso que vocês precisam lembrar. Você está celebrando esse negócio, você topou fazer isso, porque era um caso de vida ou morte. Se você não topasse, seu familiar ia morrer, ou você ia morrer afogado lá no barco. Então, por conta disso, você aceitou celebrar esse negócio jurídico, mas, no final das contas, ele tem um vício aí. Então, você pode pleitear depois a anulação desse negócio. É bem interessante. Outro vício que é bem parecido com o estado de perigo, bem semelhante, é a questão da lesão. Mas aqui no estado de perigo, a gente precisa ter em mente que esse dano, existe assim esse artigo, ele traz para a gente uma sensação de urgência, né? Uma sensação de que você está num caso de vida ou morte e que por conta disso você celebrou esse negócio jurídico. Ou porque você estava numa situação de vida ou morte ou algum familiar, né? Então existe esse tom de urgência aí no estado de perigo. Agora, na lesão, a gente vê que tem a possibilidade de ter necessidade aí, mas não tem essa urgência, né? A lesão vai acontecer, vai estar prevista lá no 157, e eu não copiei ele? Não copiei. Mas, basicamente, o 157 vai trazer para a gente que quando a questão de quando você assume essas obrigações também desproporcionais, né? Também a gente vê essa situação de uma obrigação que é desproporcional, que é excessiva ou muito abaixo, né? Você vende alguma coisa muito abaixo do valor, ou então alguém te cobra muito mais caro, ou seja, uma situação que é manifestamente desproporcional à prestação oposta, por uma situação de ou necessidade ou inexperiência. Então, a gente precisa ver um desses dois elementos, necessidade ou inexperiência, aliados aí com uma obrigação manifestamente desproporcional. O que acontece? O que é o exemplo dessa lesão? É quando você chega, por exemplo, numa cidade nova que você não conhece e você começa sem nada. Por exemplo, você vai alugar um porão ali no, sei lá, um porão em algum bairro da cidade aí, que o aluguel é uns 400, 500 reais, e, de repente, o sujeito diz, não, isso é super valorizado aqui, é 2.000 reais o aluguel. E você, por inexperiência, por nunca ter celebrado um contrato de locação, por não saber, por ser novo na cidade, por não conhecer ninguém, por não ter para quem perguntar, você acaba celebrando esse negócio jurídico e faz esse contrato de locação de um porão ali no centro da cidade por 2.000 reais, um valor
que você pagaria um apartamento de, sei lá, 2 quartos, bem bonitinho e tal. Então, na verdade, o que acontece é, por uma questão de inexperiência, você acabou assumindo uma obrigação que era manifestamente desproporcional. Esse é o Instituto da Lesão. Ele é bem parecido com a questão do estado de perigo pela necessidade, com a diferença que no estado de perigo tem perigo, tem risco, tem dano iminente. E na lesão, não tem um dano iminente. Tem, sim, ou uma inexperiência ou uma necessidade que te levou a celebrar aquele negócio jurídico, mas não tem essa questão de dano iminente, de perigo, assim, de tensão no ar que a gente vê lá no artigo no 156. Então, a gente tem um exemplo bem interessante, que é, por exemplo, se você está precisando, você tem ali algumas dívidas, por exemplo, está precisando vender um patrimônio, e você, ou está precisando, um exemplo legal é você está precisando pagar uma cirurgia, por exemplo. Você precisa fazer uma cirurgia, precisa pagar essa cirurgia, e para conseguir dinheiro para pagar essa cirurgia, que não é um caso de vida ou morte, mas é uma cirurgia que você precisa, você então resolve vender algum bem seu, e você já coloca, já anuncia esse bem muito abaixo do valor de mercado, e aparece um comprador que sabe da sua situação, que está ali, né, diante daquela situação, e oferece um valor muito abaixo daquele valor que realmente vale aquele bem, e você pensa, bom, pelo menos eu consigo dinheiro para a cirurgia, pelo menos vai ser suficiente para a cirurgia, e aí você vende. Isso é uma obrigação manifestamente desproporcional por conta de necessidade. E aí isso vai ser passível de anulação. E aí lembrando que o código sempre vai zelar aí pela validade do negócio jurídico. Então, se houver a possibilidade de salvar o negócio, o código vai dizer, salve o negócio. Isso diz lá no parágrafo 2º do 157, que diz, não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, por exemplo, se você vai lá pleitear a anulação daquela locação, daquele imóvel, daquele porão lá por R$2.000, e o sujeito diz, não, tudo bem, não precisamos anular esse negócio jurídico, eu abaixo o valor do aluguel para R$500, daí tá tudo certo? E eu preciso, não, beleza, então tá tudo certo, o que eu só não queria era pagar mais do que o negócio vale, pronto. Ou então, naquele caso de você vender um imóvel, vender um bem seu para pagar a cirurgia, se nesse caso, por exemplo, o comprador concorda em pagar o valor que é justo, né, um valor aceitável ali de mercado, um pouco abaixo talvez do valor do mercado, mas um valor justo. Então, nesses casos, quando o valor estiver muito abaixo e o comprador aceitar suplementar esse valor, ou então, quando está muito acima e o sujeito está se beneficiando concordar em reduzir esse valor, nesses casos não vai haver a anulação, né? Então, a gente vai conseguir salvar. A ideia do código é basicamente, se der para salvar, salve. Se der para corrigir esse vício, se der para corrigir esse defeito, melhor. É melhor corrigir do que anular. Então, basicamente, é isso que o código vai trazer para a gente. E esses foram os vícios de consentimento. Então, o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão são os 5 tipos de vícios de consentimento que nós temos no nosso Código Civil, que estão previstos ali desde o artigo 138, que começa lá no erro, até o artigo 157, que vai falar da lesão. E aí vai ter toda a regulamentação inerente a cada um deles. Vejam que eles têm umas situações que são semelhantes. Por isso que eu gosto de dar essa matéria junta, que aí o erro é semelhante com o dolo, o estado de perigo é semelhante com a lesão, né? Então a gente consegue reunir todos eles. O que destoa de todos esses defeitos, que é bem diferente, que é o diferentão, né, de todos eles, é o vício social, que é justamente a fraude contra credores, que para a felicidade de vocês é o último vício, o último defeito que nós vamos ver na aula de hoje, depois vocês estarão livres, né? O que é a fraude contra credores, né? Porque vejam que todos os outros eram vícios de consentimento, ou seja, tinha algum problema na manifestação da vontade.
Você celebrou aquele negócio jurídico por conta de um vício, uma situação que tinha defeito ali, né? Ou porque você era inexperiente, ou porque estava precisando de necessidade, ou por conta de perigo, ou porque estava sendo coagido, ou porque estava sendo ludibriado, ou porque realmente se equivocou, mas alguma coisa aconteceu que viciou a manifestação de vontade. Beleza, isso é um tipo. Aqui, na fraude contra credores, a situação é bem diferente, porque não se trata de um vício que é inerente ao negócio jurídico. Mas, para falar sobre fraude contra credores, eu preciso antes falar um pouquinho sobre a relação, né, de credor e devedor. O que acontece? No nosso ordenamento jurídico, né, o que vocês precisam entender? No nosso ordenamento jurídico, quando existe uma relação aí de crédito e débito, de credor e devedor, né, quando existe uma relação pecuniária, é super importante, sempre vai ser importante para o credor o patrimônio que o devedor tem. Porque no nosso ordenamento jurídico prevalece a ideia da responsabilidade patrimonial. Ou seja, sempre que você tiver uma dívida, você vai responder essa dívida com o seu patrimônio, com os seus bens. Sempre. Não existe outra forma de você responder por essas dívidas. Ou seja, você não vai responder pessoalmente por essas dívidas. Você não vai responder cortando uma parte do seu corpo, né? Como era muito antigamente, né? Cortando uma parte do corpo, ou então se tornando escravo, né? Para pagar essa dívida. Isso não vai acontecer. Você sempre vai responder com os seus bens. Ou seja, com aquilo que você tem no seu patrimônio, que o credor vai, então, poder pegar, e isso vai acontecer dentro de um processo que a gente chama processo de execução. O credor vai, então, poder pegar esses bens, vai penhorar esses bens, que também, tudo isso vai acontecer dentro do processo de execução, mas vai penhorar esses bens e vai converter esses bens em dinheiro, né? Vai levar esse bem a leilão, esse bem vai ser leiloado, vai ser convertido em dinheiro, e o credor vai pegar para si, então, esse valor para quitar a dívida. Basicamente, é assim que funciona o procedimento, né? Então, vejam que o patrimônio do devedor, ele é super importante para o credor, desde o começo da relação jurídica. Por isso que quando a gente vai num banco pedir um empréstimo, por exemplo, o banco vai olhar o que você tem de patrimônio. E aí isso vai interferir, inclusive, na sua taxa de juros, né? Porque o risco que o banco está correndo é mais baixo. Porque se você tem patrimônio, se você tem bens no seu nome, o banco sabe que mesmo que você não cumpra, que você não pague essa obrigação, o banco sabe que ele vai poder ir lá e pegar seu patrimônio. Vai lá pegar os seus bens e vai quitar aquela dívida, então, aquele valor que você emprestou com aqueles bens. Então, o patrimônio do devedor é super importante aí para o credor, vai ter relação direta. E esse patrimônio é aí que vem a chave. Ele é importante mesmo quando o credor, o devedor ainda está pagando. Vamos supor que o devedor está em dia com as suas obrigações. Ele pegou o empréstimo e aí ele está em dia, está pagando em dia, beleza, lindo, maravilhoso. Mas mesmo que ele esteja pagando em dia, o credor precisa ficar atento no patrimônio daquele devedor. Porque se um dia esse devedor deixar de pagar, o credor vai ter que atacar o patrimônio do devedor. E isso é, então, nesse sentido, né, nesse contexto, que surge a fraude contra credor. E só para finalizar, né, o que é outra situação importante aqui? Quando esse devedor, que tem um determinado patrimônio, né, tem um determinado número de bens ali, se ele tem mais dívidas do que bens, ele tem lá um patrimônio de 100 mil reais e ele tem 500 mil em dívidas. Isso quer dizer que ele é insolvente. Sempre que você tiver mais dívidas do que bens para cobrir essas dívidas, você é insolvente, acontece a insolvência. E isso é péssimo para os seus credores, né? Para o credor é interessante que você tenha bens
suficientes para pagar todas as suas dívidas. Mesmo que você tenha vários empréstimos rolando aí, vários dinheiros emprestados, mesmo que você esteja pagando várias prestações, o que importa para o credor é que lá no final do dia, se você vender tudo que você tem, que você consiga pagar suas dívidas. Basicamente essa é a ideia. Se você não tiver nessa situação, se você tiver mais dívidas do que bens, vai acontecer aí o que a gente chama de insolvência, você vai se tornar insolvente. E aí, nesse contexto, surge a fraude contra credores, que está lá no 158, no 159, que eles vão dizer para a gente, olha, 158 diz, os negócios de transmissão gratuitas de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos aos seus direitos. Só para ficar registrado aqui, credor quirografário é um credor que não tem um crédito especial, é um credor comum. Então, assim, por exemplo, você vai lá numa loja, faz um crediário e para de pagar aquela dívida. Ou para de ser a fatura do seu cartão de crédito. Você não pagou a fatura do seu cartão de crédito. Isso são credores quirografários. Eles não têm um crédito específico. Porque alguns tipos de crédito, eles dão alguns benefícios para a pessoa, para quem está executando, né, para o credor. Que é o caso de créditos de devedor de alimentos, né, créditos alimentares, créditos trabalhistas, crédito tributário, são créditos que têm alguns benefícios. E alguns créditos também, que é, por exemplo, quando você faz uma hipoteca, não sei se já ouviram falar nessa expressão, talvez nem todo mundo, mas alguns créditos, eles têm uma garantia, eles vão estar, no caso da hipoteca, por exemplo, você já deixa aquele bem diretamente vinculado àquela dívida. Então, já o credor dessa hipoteca, né, quem te emprestou dinheiro e hipotecou o seu bem, vai ter o benefício de que vai poder pegar aquele bem imediatamente, caso não seja cumprido, não vai ter que competir com nenhum outro credor. Agora, um credor quirografário é um credor que não tem nenhum benefício, ele é um credor comum, ele é um qualquer aí no meio dos credores. Ele não tem preferência, ele não tem um crédito especial, não tem nada disso, ele é bem comunzão. Não se preocupem que vocês vão estudar isso profundamente lá, quando vocês estiverem estudando os títulos de crédito e tudo mais em direito empresarial. Mas isso é só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui nesse artigo, tá? Mas, enfim, então, quando você está ali diante de um credor comum, que é um credor quirografário, que não tem nada especial, se você... E aí, vejam que mesmo que você esteja em dia com as suas obrigações, você não está aí, não é uma pessoa que está inadimplente, você está em dia com as suas obrigações, mas, de repente, você começa a se desfazer do seu patrimônio. Você começa a fazer, o que é uma transmissão gratuita de bens? É uma doação. Você vai lá e vai se desfazer, você vai doar todo o seu patrimônio para outras pessoas. O que isso acontece? Quando você começa a se desfazer do seu patrimônio, passar o seu patrimônio para o nome de terceiros, isso acende uma luzinha lá na cabeça do credor que diz, opa, alguma coisa está errada. Esse sujeito está se desfazendo dos seus bens, ele logo vai se tornar insolvente, e aí, se ele se tornar insolvente, a partir do momento que ele se tornar inadimplente, o credor fica sem saída, né? Porque como a responsabilidade no nosso ordenamento é patrimonial, né? A responsabilidade está relacionada aos bens, se o sujeito não tem bens, o credor fica sem receber. Então, para proteger essa relação aí, para proteger o direito do credor de ter a sua dívida adimplida, o código pensou aqui nesse artigo na possibilidade do credor, quando ele vê acender essa luzinha aí, que ele vê que o sujeito está se desfazendo dos seus bens de forma gratuita, ele já pode, então, promover uma ação, o credor vai promover essa ação para tentar anular aquela transmissão de bens, ou seja, para tentar anular aquela doação que está acontecendo, aquela transmissão gratuita de bens. E aí ele vai dizer, isso aqui vai me lesar, isso aqui vai estar prejudicando o meu direito, porque esse patrimônio desse sujeito está diretamente relacionado com o meu crédito.
É isso que está dizendo no 158. E daí vocês vão perguntar, tá, mas isso acontece só quando o sujeito se desfaz gratuitamente dos seus bens, né? Só quando ele doa os seus bens? Aí eu digo, não, o restante está lá no 159, que diz, serão igualmente anuláveis os contratos onerosos, ou seja, os que envolverem dinheiro, né? Com a contrapartida econômica. Os contratos onerosos do devedor insolvente, aquele sujeito que já tem mais dívidas do que patrimônio, quando a insolvência for notória, ou seja, todo mundo na cidade sabe que ele está falido, ou quando houver motivo para ser conhecida do outro contratante, ou seja, quando aquele sujeito que está comprando aquele bem sabe da situação, mas mesmo assim ele compra. Então, nessas circunstâncias aqui do 159, isso é uma situação bem difícil, tá? Na prática, é bem difícil da gente conseguir anular essa compra e venda aqui, porque a gente precisa conseguir provar que aquele sujeito que comprou aquele bem estava de má fé, que ele sabia o que estava acontecendo e mesmo assim ele aceitou fazer parte daquele negócio jurídico. Então, quando a gente está falando de uma transmissão gratuita, aí é tranquilo, é mais fácil de você só precisa mostrar que ou que ele já é insolvente ou que ele está se reduzindo à insolvência com essa doação. Isso é suficiente para você conseguir anular aquele negócio jurídico e conseguir desfazer aquilo que foi feito para preservar o patrimônio desse sujeito, que é o seu devedor. Agora, quando ele está vendendo esses bens, né, contratos onerosos aí, você precisa ou mostrar que aquela situação é notória, ou então mostrar a má-fé do contratante. E aí isso é bem complicado. Isso é o que a gente chama de concilium fraudes, que basicamente você vai ter que provar aí a má-fé do terceiro. Você vai ter que provar que eles estavam de conluio, né? Que ele sabia, esse terceiro que está comprando sabia daquela situação e mesmo assim aceitou fazer parte desse negócio, tal e tal. E aí, vejam que o que é mais interessante é que você vai prejudicar o credor de uma forma indireta, né? Porque, na verdade, esse credor não está sendo diretamente prejudicado, mas ele está sendo prejudicado de uma forma indireta, porque se esse devedor se tornar inadimplente, ele não vai mais ter patrimônio e o credor vai ficar sem receber. Então, o credor, na verdade, está querendo proteger um direito futuro dele, né? Uma expectativa de direito que ele tem sobre aquele patrimônio. Então, a gente precisa ficar sempre atento com essa questão da insolvência, né? Da situação. Se a pessoa que comprou, né? Se o adquirente, né? A pessoa que comprou por meio oneroso realmente ignorava a insolvência do sujeito, realmente não sabia daquela situação, não tem como anular o negócio jurídico, porque a gente não vai poder prejudicar esse terceiro que estava de boa fé na situação, então ele não vai poder ser prejudicado, então não vai ser anulado, e por isso a gente precisa conseguir aí provar a má-fé do terceiro. Agora, se a gente está falando de atos gratuitos, ou seja, o sujeito realmente doou o seu patrimônio, nesse caso, a má-fé é presumida, né? Justamente porque, o sujeito está ali, um monte de dívida para pagar, e está doando o patrimônio, simplesmente se desfazendo, sem nenhuma contrapartida, nesse caso, a má-fé é presumida. Então, fica mais fácil aí a vida do credor. Mas ainda assim, é uma situação bem delicada, né? Que envolve vários elementos aí para você conseguir demonstrar. E outra coisa importante, acho que acabou... outra coisa que a gente tem com relação a essa fraude contra credores é que a gente tem uma ação específica que a gente vai chamar de ação pauliana. Se vocês ouvirem esse nome, ação pauliana, é uma ação justamente que busca anular esse negócio jurídico por conta de fraude contra credores. Então, eu vejo que vai surgir a ideia, o credor vai ressurgir lá do além, vai mover uma ação pauliana para tentar anular aquele negócio jurídico celebrado entre o devedor e um terceiro. Então, o credor, que é quem está tentando anular esse negócio jurídico, não fazia parte, né? Ele foi um terceiro, ele tem uma outra relação com aquele devedor, e por conta disso ele vai tentar anular aquele negócio que foi feito.
vai chamar ação pauliana ou ação revocatória. Também vocês podem ver esse nome, mas é mais comum a gente ver a ação pauliana. É bem interessante, até se vocês pesquisarem jurisprudência, se pesquisarem julgados, vocês vão encontrar falando sobre isso. E vão ver o quanto é difícil a gente conseguir provar também, a gente conseguir anular esse negócio jurídico nessas circunstâncias. Outras situações previstas no Código Civil, que tem previsão, que é bem legal também, é a possibilidade, essa é bem interessante, de se o sujeito pagou uma dívida antes do vencimento. Olha isso, se você pagou uma dívida antes do vencimento, você pode estar cometendo um ato fraudulento, você está na maior da boa intenção. Mas, se você tem várias dívidas, uma vence primeiro e a outra vence depois, e você paga essa que vence depois antes, isso pode ser um ato fraudulento contra o primeiro credor, né? Porque, afinal de contas, aquele que a dívida vencia antes vai ter o direito de receber antes daquele outro. Então, nesse caso aí, pagar uma dívida antes do vencimento também pode ser caracterizado fraude contra credores, e quem recebeu o pagamento vai ser obrigado, então, a repor essa quantia correspondente. Bom, acho que era isso que a gente tinha de importante, de mais importante com relação à fraude contra credores e com relação aos defeitos do negócio jurídico como um todo. O que vocês acharam, minha gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se vocês tiverem, falem agora, calem-se para sempre. De uma forma geral, esses eram os defeitos que a gente tinha para ver hoje. Vou acabar um pouquinho mais cedo hoje. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Vocês viram que os vídeos que eu mandei hoje, eu tentei fazer os vídeos um pouco mais resumidos. Eu pensei, né, para aquela ideia de daqui a pouco estudar antes da prova, alguma coisa assim, né? Daí, pelo menos, o vídeo ser um pouco mais objetivo. Tentei fazer isso lá e daí deixar para a gente ter uma conversa mais detalhada aqui. É bastante conteúdo, né, gente? E, assim, particularmente, eu acho um conteúdo bem legal, né? Porque é um conteúdo que tem tudo a ver, assim, com a nossa vida, né? Não é uma coisa abstrata lá, longe da gente. É uma coisa que tem a ver com as nossas relações normais, né? Nossas relações cotidianas. Então, eu acho que são temas bem interessantes. Mas, sim, realmente, é bastante conteúdo. Estudem. E a nossa atividade de hoje vai ser uma atividade diferente, minha gente. Nossa atividade de hoje não vai ser responder perguntas, vai ser o contrário. Vocês lembram que na aula passada eu falei para vocês, vocês me pediram para falar de jurisprudência, né? E fazer um vídeo explicando como pesquisar jurisprudência, né? Relembrando. Eu fiz isso, o vídeo ficou um pouco longo, né? Porque eu descobri que eu tenho problemas para ser sucinta, eu acho. Então, mas de qualquer forma, eu fiz um vídeo falando ali sobre pesquisando jurisprudência e tal. E o objetivo da aula de hoje é, dentro desses 6 defeitos do negócio jurídico, eu quero que vocês pesquisem sobre 2 e que vocês apresentem para mim 2 julgados, 2 emendas de julgados, falando sobre alguns desses negócios jurídicos. Então, daqui a pouco você quer pesquisar sobre estado de perigo e lesão. Então, você pesquisa sobre esses 2 defeitos do negócio jurídico aqui no TJ de Santa Catarina, tá? Então, julgados aqui do nosso estado, preferencialmente, porque todos esses defeitos vocês vão encontrar aqui, então vamos começar um nível mais fácil, né, de pesquisa de jurisprudência. Mas, então, apresentar para mim 2 julgados falando sobre duas espécies de defeitos do negócio jurídico. Ou situações em que o tribunal reconheceu a existência desse negócio jurídico e anulou, que o tribunal reconheceu o defeito e anulou o negócio jurídico, ou então situações em que o tribunal afastou esse defeito e disse, não tem defeito nenhum, o negócio jurídico é válido. Mas o que importa para mim eu não quero só que vocês copiem e colem a ementa.
Eu quero que vocês vejam o julgado, que vocês leiam o julgado, pelo menos a parte do julgado que interessa para essa disciplina, e que vocês consigam apresentar para mim sucintamente num textinho, né? Que vocês consigam escrever sobre o que se trata esse julgado. Então, basicamente, o que eu quero é que vocês pesquisem a jurisprudência e aí escrevam para mim um textinho dizendo: olha, esse caso é um caso em que o sujeito estava tentando anular o negócio jurídico porque ele disse que aconteceu lesão, ele disse isso e aquilo, mas o tribunal afastou essa tese por conta disso e daquilo. Então, assim, ó, expliquem o caso em um parágrafo e copia e cola a ementa do julgado. Até segunda-feira. Mas é bem tranquilo, tá, minha gente? Não é nada complexo, não. Vocês jogarem lá no Google, no site de jurisprudência, no site do TJ, vocês vão ver que tem bastante esse tema de anulação de negócio jurídico, de defeitos de negócio jurídico. É um tema que sempre acaba no judiciário, né? Porque só tem como ser anulado se houver essa decretação de invalidade pelo Poder Judiciário. Então, no final das contas, a gente vai ter bastante julgados, vai ter bastante jurisprudência sobre isso. Eu fiz um videozinho explicando, deixa eu até, não sei se eu consigo botar o link aqui, acho que consigo. Segue aqui o linkzinho, ó, para vocês acessarem o vídeo, para relembrar aí como que faz, e até eu dando algumas dicas sobre pesquisa de jurisprudência. Peço desculpas que eu queria fazer um vídeo assim sucinto, rápido, de vocês verem, mas ele acabou ficando um pouco longo, mas vocês podem passar ele, ver só pontos que interessam para vocês, né? Mas, enfim, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, e o objetivo vai ser apresentar para mim, então, né, lá na entrega de atividades. Então, deixa eu abrir aqui. Só para quem não lembra, né, lá na entrega, no EMestre, na entrega de atividades, já está lá a entrega. Essa atividade pode ser entregue até segunda-feira, mas eu acho legal vocês fazerem essa pesquisa agora, né, enquanto está fresco na memória, né, enquanto vocês conseguem ainda lembrar, né, quais são os defeitos, consegue identificar quais vocês acharam mais legais, mais interessantes, né? Só para mostrar aqui, ó, já fazer a entrega aqui no Trabalhos e Atividades, já está postado aqui a atividade da aula de hoje, que é a aula do dia 23/4, pode ser postada até segunda-feira, dia 27/4, mas o quanto antes, melhor. Beleza, minha gente? O videozinho, só para a gente, já que a gente está aqui, né, online, só para dar uma recapitulada, para pesquisar jurisprudência, acessem o site do tjsc.jus.br, a gente vai acessar a página do tribunal. Aqui na página do tribunal, no canto esquerdo, ó, tem esse campo de pesquisa de jurisprudência. É aqui que a gente vai selecionar. Então, a gente vai clicar em pesquisa de jurisprudência. Quando a gente clica na pesquisa de jurisprudência, abre essa aba aqui, abre essa página que vai falar da jurisprudência catarinense. E aí aqui a gente vai selecionar, né, nesse caso, queremos um acórdão do Tribunal de Justiça, então tá certo. E aí vamos pesquisar, por exemplo, ó, temos aqui a minha pesquisa que eu fiz quando eu gravei o vídeo, ó. Defeito, negócio jurídico, erro. Gente, dica importante para a gente fazer uma boa pesquisa de jurisprudência. Não utilizar essas partículas, por exemplo, defeito do negócio jurídico. Esse essas partículas, elas não são interessantes para a gente enquanto a gente está fazendo essa pesquisa de jurisprudência, né? Então, tentem sempre, mesmo que as palavras pareçam ser desconexas, mas tentem deixar o mais genérico possível. Então, aqui, defeito, negócio jurídico, erro. E aí a gente vai achar aqui as jurisprudências, vai aparecer todas as que tiverem essas palavras. Outra dica interessante é, quando vocês estiverem olhando, para vocês conseguirem entender, às vezes é meio difícil entender o caso só pela ementa. Então, a melhor dica que eu posso dar para vocês é vir aqui no inteiro teor e olhar tanto o relatório, porque aqui nessa parte do relatório
é o resumo do que aconteceu nesse caso. Então, aqui, provavelmente, vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que está sendo discutido nesse processo, com não tão sucinto quanto está ali na ementa. E aqui, nessa parte, essa parte aqui que vai trazer, isso aqui é o acórdão, né? Que vai trazer tanto o relatório quanto o voto desse desembargador. E aqui no voto, principalmente aqui quando a gente está falando do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os votos, geralmente, eles são divididos por tópicos. Então, você pode ir diretamente no tópico que te interessa. Por exemplo, esse voto aqui, eles discutiram admissibilidade recursal, discutiram a decadência. Nada disso interessa para a gente nesse momento. A gente está querendo saber sobre anulação do negócio jurídico, né? Então, a gente pode ir direto no tópico que ele fala, ó, anulação do negócio jurídico. E aí, aqui, a gente vai ver que a situação que eles vão explicar, o desembargador começa a falar aqui do que está sendo arguido pela parte, né, o que a parte está querendo, o que está se discutindo, vai explicar a situação, vai, inclusive, falar do que aconteceu nesse caso, e aí, no final, vai dizer que, ó, refuta-se a tese de erro, não havendo prova contundente de vício de consentimento social. Os elementos probatórios do colegírio dos autos relatam rigidez do negócio jurídico com espelho dos requisitos de validade. Então, vejam que aqui ele vai trazer, vai ser, acho que, mais fácil de entender. Então, sempre que vocês pesquisarem, vejam ali o inteiro teor. Outra questão interessante é quando vocês quiserem pesquisar uma expressão específica, utilizem aspas. Sempre que vocês utilizarem aspas, ele vai trazer aquela expressão sem alterações. Então, se você tiver um erro de português, inclusive, ele não vai achar nada, porque não vai ter nada com aquele erro, a não ser que tenha um julgado com aquele mesmo erro de português, ou erro de digitação, né? Então, erro substancial. Vamos aqui botar o erro substancial entre aspas, e daí ele vai procurar por essa expressão para ver o que ele acha. Acho que é essa mesmo, né? Então, aqui ele fala, alegação de desistência de acordo e da homologação, haja vista essa incidência de erro substancial e excusável quanto ao valor transacionado, impossibilidade de arrependimento e tal, Vamos ali, a gente pode ali olhar o inteiro teor, a gente vai entender aqui no relatório o que aconteceu nesse caso, e aí vamos procurar aqui nesse voto. Nesse caso do voto, ele não está dividido em tópicos, provavelmente porque essa é a última matéria, é a única matéria, né, o único conteúdo que está sendo decidido aqui, então provavelmente não tem nem por que dividir. Então, aqui a gente vai ver o que ele entendeu. Espero que vocês consigam fazer uma boa pesquisa. O objetivo é trazer 2 julgados, não vale esses 2, hein? Não vale esses 2 que eu abri aqui. E trazer 2 julgados aí e comentar sobre esses julgados. Quando vocês forem copiar e colar a ementa, vocês podem clicar nesse botãozinho aqui, ó, ementa sem formatação. Ele já vai vir todo selecionado. E aqui embaixo, ó, tem os dados, as informações sobre o tribunal. Para essa atividade, e para qualquer outra, se vocês forem fazer no futuro petições, por exemplo, você sempre vai, isso é o que serve para você copiar e colar. Então, você vai copiar essa ementa aqui, completinha, com os dados do tribunal, e colar na folha da tua atividade. Perfeito. Quando a gente está falando de um trabalho acadêmico, gente, que é o caso, por exemplo, lá do trabalho escrito, que vocês tinham que respeitar as regras da ABNT, tem que lembrar que isso aqui não está dentro das regras da ABNT. Então, no caso de um trabalho que é um trabalho mais sério, que exige aí regras da ABNT, vocês precisam pegar isso aqui e colocar dentro das regras da ABNT. Daí eu recomendo lá o manual de metodologia da UNC. Beleza, minha gente? Então, aqui fica a dica. Lembrem-se de não colocar muitos detalhes aqui, senão vocês vão ter dificuldade para encontrar. Quanto mais genérico, melhor, de você conseguir encontrar julgados que sejam no sentido que você está procurando. Lembrem de não colocar partículas de, né? Se vocês quiserem uma expressão que seja uma expressão inteira, que venha com aquela expressão, né? Por exemplo, aqui, ó, erro substancial e exclusivo. Aí ele vai procurar exatamente isso, ó, erro
substancial e excusável. Nossa, no caso que tenha tudo isso aqui, né, que tenha defeito, negócio jurídico, erro substancial e excusável, só tem esse daqui. Vamos ver só erro substancial e excusável. Ó. Daí aparecem mais julgados. Ó. Ação anulatória de ato jurídico, contrato de financiamento de veículo, vício de consentimento, improcedência na origem, erro substancial e excusável, inocorrência. Falsa representação da realidade que poderia ter sido percebida por qualquer outra pessoa. Validade do negócio jurídico evidenciada. Vamos olhar esse caso. Esse caso parece ser legal. Ó. Foi um caso de que o sujeito não foi diligente o suficiente, né? Porque qualquer um aí, com o mínimo de diligência, teria conseguido identificar do que se trata esse vício. Então, aqui ficam os casos legais para vocês pesquisarem. O objetivo vai ser vocês pegarem 2 julgados, 2 ementas dessas e comentarem. Copia e cola a ementa e embaixo escreve um parágrafo ali contando para mim do que se trata aquele caso. Beleza? Contando aí do que se trata, o que aconteceu naquele caso, né? Para vocês conseguirem, para vocês explicarem. Então, Pamela, respondendo aí sua pergunta, 2 coisas, hein? Tanto a ementa quanto a explicação. A explicação não precisa escrever na Bíblia, né? Eu não quero saber com riqueza de detalhes. Eu só quero ver que vocês foram lá no inteiro teor e conseguiram entender aquilo que estava acontecendo, escrever ali um parágrafo, né, é suficiente para mostrar que vocês entenderam o que aconteceu naquele julgado ali, conseguiram interpretar e entender. Beleza, minha gente? Então, mãos à obra, bora buscar aí 2 julgados. Aqui nesse videozinho do YouTube eu explico com um pouco mais de detalhes essa questão da pesquisa de jurisprudência e também faço no STJ e no Jus Brasil, mas é basicamente isso, né? Eu não sei por que eu demorei tanto, por que o vídeo ficou tão longo, mas enfim. Outra coisa interessante, isso na petição pode colocar, sim, pode, inclusive no trabalho, gente, para não ficar muito extenso, né? Às vezes vocês vão ver a ementa é quilométrica, porque aquele julgado tinha várias coisas. Estava discutindo erro, mas também estava discutindo prescrição, estava discutindo outras questões, enfim. E aí a ementa, sai uma ementa enorme, 2 páginas só de ementa. É legal colocar isso numa petição? Ou é legal colocar isso no trabalho? Não, não é legal colocar a ementa inteira. Então, quando a ementa for muito longa, vocês podem omitir espaços, omitir trechos aí dessa ementa e vocês vão colocar entre parênteses com 3 pontinhos. Então, aqui, ó, coloca esse símbolozinho aqui, omite um trecho que não tem nada a ver, que não está falando nada referente ao que você está querendo utilizar, você pode omitir e colocar 3 pontinhos no local. O que você não pode fazer é modificar, né? Ou fazer uma omissão maliciosa, né? Uma omissão que vai ter dolo aí, que você vai inverter a interpretação a partir dessa omissão, né? Mas se você omitir trechos que não têm relação com aquilo que você está querendo falar, não tem problema, tá? Você pode e deve omitir para não ficar muito extenso. Porque senão, às vezes, você pode ter páginas e páginas aí de julgado, de ementa, e não é legal isso. Não é legal nem para trabalho, nem para petição. Então, você pode copiar e colar só um trecho da ementa, né? Daí lembre-se que precisa constar lá no final aquela identificação. Em trabalho simples, como o de hoje, que não são questões, não envolve regras da BNT, nem nada disso, é só aqueles dados lá do tribunal são suficientes. Tá certo, minha gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Alguém tem uma pergunta? Não? Isso, Denise, vídeo bônus no WhatsApp, sim. Manda lá no grupo da turma. Isso, minha gente, quem não mandou ainda, mandem lá no grupo da turma o videozinho bônus. O objetivo aí é tornar público o seu trabalho, então, para que todos os colegas também vejam, né, o que vocês fizeram, sobre o que vocês pesquisaram, o que vocês acharam legal aí. Então, publica lá no grupo da turma, até o final da aula de hoje, né, tá tranquilo, até 23h59, pode publicar o seu vídeo, que tá tudo certo, e aí, depois eu faço os comentários lá.
Tá certo, minha gente? Com relação à atividade, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Eu vou postar também agora no grupo para garantir que todo mundo vai entender o que é para fazer. Tá bom? O trabalho terá recuperação? Gente, tu acha que precisa de recuperação, Denise? Recuperação de trabalho é prova. Pois é. Não sei, depende, né? Vamos ver se os trabalhos, assim, eu estou entendendo que os trabalhos vão ser legais, estou com uma expectativa boa dos trabalhos. Não pensei ainda nisso, mas vamos ver como é que vai ser a situação. A gente provavelmente vai ter que fazer uma prova online mesmo, né? Porque como a gente vai ter aulas online até pelo menos 31 de maio, então acredito que teremos que fazer uma prova online, vamos fazer isso mais para frente. Notas, 10 dias úteis, hein? O professor tem para corrigir. Então, vamos ver se meu final de semana rende aí umas correções de trabalhos. Assim que eu corrigir, eu já mando mensagem para vocês postando as notas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida também, qualquer coisa, é só conversando no WhatsApp. E acho que é isso, pessoal. Bons estudos, uma boa semana para vocês, um bom final de semana. Boa noite, se cuidem, fiquem empolgados aí estudando direito civil e a gente se vê na semana que vem, beleza? Tchau, minha gente, boa noite. Vou postar agora essas informações sobre essa atividadezinha de busca de jurisprudência, vou postar ali no grupo do WhatsApp os detalhes. Muita gente... o número de páginas? Depende, né? O número de páginas, se passar um pouquinho, é aceitável, tá? Se for um pouco a mais, ali não tem problema, né? Depende muito da qualidade do trabalho. Se o trabalho tiver um trabalho de boa qualidade, com certeza o número de páginas pode ser flexibilizado. Agora, se eu ver que realmente houve um descaso ali, né? Que o número de páginas foi por realmente falta de interesse, um descaso, aí a situação é diferente. Mas se o trabalho está um trabalho bem feito, não precisa se preocupar, que com certeza não é por uma questão de número de páginas que ele vai deixar de ser analisado, corrigido, ou vai ter nota ruim, tá? Então podem ficar tranquilos. Tá bom, minha gente? Então se cuidem e conversamos. Beijão!